ação movida pelo candidato Carlos Eduardo. O Gustavo Negreiros publicou hoje no blog dele uma entrevista que Carlos Eduardo deu a outro jornalista, Diógenes Dantas. Obrigado. E eu vou abrir aspas de Carlos Eduardo e quero que o senhor comente. Ele disse: como prefeito, que eu fui por 4 mandatos, como poderia ser contra o envio de recursos para os municípios? Muito pelo contrário, sou extremamente favorável ao envio de recursos, desde que sejam respeitados critérios. Segue Carlos Eduardo. Os municípios não podem ser discriminados. As cidades que não apoiam um candidato do presidente estão recebendo muito menos recursos do que os aliados. Uma clara perseguição aos que não cederam aos encantos do orçamento secreto. Segundo Carlos Eduardo, a ação é por essa questão envolvendo a distribuição dos recursos via orçamento secreto. É isso que eu queria ouvir, Rogério, como é só complementando essa pergunta, para não ter que repetir. Não, claro, fica à dentro vontade. disso aí, por exemplo, ao demonstrar um certo desconhecimento de que o município não recebe dinheiro por receber, ele tem que ter um projeto, tem que ter alguma coisa desse tipo, né? Normalmente não pode sair dizendo, está aqui dinheiro para tal município, como ele pediu que fosse equitativamente. Segundo, a matéria do Portal 96, perdão. Não, a matéria foi de Ciro Marques. Isso. Então, o outro ponto é que o Senado, eu falei que pouco antes da sua chegada, que o Senado é a casa que representa os estados, por isso só são 3 senadores por cada estado, independente do tamanho da população e do número de eleitores, certo? Então, o senador, ele representa os estados, né? É preciso alguém alertar isso para alguns refazendo candidatos? a pergunta de Breno Perucci, resumindo aqui, Carlos Eduardo disse a Diógenes Dantas que Rogério Marinho só tinha mandado recursos para quem votava nele, é isso, Breno Perucci? Isso. E menor Rogério quantidade, via orçamento secreto. E menor quantidade, e orçamento secreto. Até que o senhor Via orçamento secreto. Olha, primeiro, eu acho que o Carlos Eduardo precisa entender o que é orçamento. Eu acho que ele passou 4 períodos como prefeito de Natal e não entendeu ainda como é que funciona o orçamento. E não é por acaso, né? Natal, se você pegar de São Luís do Maranhão a Salvador, tem a pior e mais maltratada orla urbana do Nordeste brasileiro. E nós temos aqui como principal produto a questão do turismo. Agora, o prefeito Álvaro Dias envidou esforços junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e nós canalizamos recursos para fazer a engorda, o enroncamento e a urbanização de Ponta Negra, que é o nosso principal cartão postal, que durante 16 anos foi abandonado por Carlos Eduardo, né? E também a urbanização da Praia da Ridinha. Então nós vamos começar a ter novamente uma orla bonita, apesar de Carlos Eduardo, que deixou um legado maldito, impediu, por exemplo, o crescimento da Zona Norte, impediu a verticalização da Zona Norte, né? Impediu as modificações no plano diretor, que poderiam permitir que a cidade tivesse uma outra feição. Enfim, foi uma administração medíocre, que atrasou a cidade, e ele quer repetir isso como senador da República, não entendendo sequer como funciona o orçamento. Aí, veja, ele colocou... Mas era importante o preâmbulo, né? Me permita. Ele colocou na sua peça como testemunha, por exemplo, o prefeito Odon de Currais Novos. Foi um dos 4 que ele colocou como testemunha. Então, é importante que o prefeito Odon seja ouvido, porque na sua cidade tem asfalto, na sua cidade tem máquinas. E o prefeito Odon de Currais Novos do PT recebeu recursos dos convênios? A prefeitura de Currais Novos, sim. Tem uma tabela que foi publicada hoje no Agora RN, comparando 6 prefeituras. 3 aliadas de Rogério e 3 não aliadas. Por exemplo, a prefeitura de Serra Negra do Norte, São Tomé e Espírito Santo, são prefeituras aliadas. Receberam, respectivamente, R$9.500.000, R$5.900.000, R$6.050.000. Essas 3 aliadas. Aí 3 não aliadas. Currais Novos, Afonso Bezerra e Sítio Novo. Currais Novos, R$973.000, menos de R$1 milhão. Afonso Bezerra, R$1.800.000. E Sítio Novo, R$936.000. Ou seja, uma diferença... Bom, você está me ajudando na pergunta. Primeiro, isso é mentira. No caso de Currais Novos, só as máquinas que foram para Currais Novos ultrapassam esse valor. O asfalto triplica esse valor, que foi aplicado diretamente na cidade. Então, eu peço até quem está fazendo esse levantamento... Publicado no Agora RN. Mas Agora RN, desculpe, não é um veículo respeitável. Tá? E eu tenho motivos para afirmar o que eu estou dizendo aqui. Então, ele não consegue fazer um bom jornalismo. Mas muito bem, então melhora aí a apuração. Vá para o centro de Currais Novos, você vai ver lá o asfalto. Quem tem que melhorar a apuração não sou eu. Eu estou falando do Agora RN. Calma. Tenha calma, Breno. Calma, Breno. Calma, Breno. É porque daqui a pouco começa a pensar, eu não sei quem. Não se preocupe, não. Chegou a hora de botar os pingos nos is, de falar o que tem que ser falado. Então eu pergunto à população de Currais Novos, por acaso esteja nos ouvindo agora. Passe no centro de Currais Novos e veja as ruas asfaltadas.
Vejo as máquinas que foram entregues à prefeitura, os postos que foram perfurados na zona rural e que não necessariamente passam pelos cofres da prefeitura. São ações feitas pelo próprio PMDR, pela Codevasf, pelo DENOC, são ações do governo federal que chegam para a população daquela cidade. E mais, agora até o dia 5 do mês de setembro, nós estaremos assinando um convênio para dar a ordem de serviço de uma obra de 300 milhões de reais. Eu acho que só isso desmoraliza aí essa pergunta e essa afirmação que o nosso amigo está fazendo, que é a adutora do Siridó. Rogério, A adutora do Siridó que vai abastecer Currais Novos, que vai abastecer Caicó, que vai abastecer Parelhas, Cruzeta. Essa é a ação de um governo que fez uma opção, né, pelo que tem de mais importante,